Então, pessoal, nessa aula a gente vai tratar sobre a parte de gráficos do Excel. Então, vamos lá. Nessa minha primeira aba aqui eu tenho um cadastro de pessoas com algumas informações como nome, idade, cidade, peso, altura, salário. E nessa outra aba aqui eu tenho um cadastro de vendas de 6 produtos durante um ano, então divididos nos 12 meses. Vamos começar por essa aba de vendas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês como a gente faz a inserção de gráficos. Você clica aqui na guia inserir e aqui você tem diversos gráficos. Você tem gráficos normais e tem os mini gráficos aqui também. E para você inserir um gráfico é só você clicar em algum desses gráficos aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no gráfico de barras, ele vai inserir o gráfico. A questão é que como eu não tenho nenhum dado selecionado, o gráfico está vazio. Então, por exemplo, vamos selecionar nosso conjunto de dados aqui. Para isso, seleciona dentro do nosso conjunto de dados aqui da nossa tabela e aperta Ctrl asterisco. A gente vem aqui em inserir e eu vou inserir um gráfico de linha. Repara que ele está meio estranho, mas ele está meio estranho porque ele está colocando aqui os produtos e está dividindo por mês, mas na verdade não é isso que eu quero, então eu vou pedir para ele alterar a linha e coluna e pronto. Foi exatamente o que ele fez. Então, o que esse gráfico significa para mim? Significa a progressão das minhas vendas durante um ano para cada um dos meus produtos. Então, por exemplo, aqui eu consigo perceber, meu produto 1 ele cresceu muito, o meu produto 4 ele foi aqui, ele estava aqui embaixo, não muito grande, depois começou a crescer. O meu produto 3 está quase estável. Então, com isso, o gráfico ele permite a gente, ele facilita a análise das nossas informações. E vocês reparem que quando eu coloquei o gráfico, ele já criou essas duas guias aqui, que são as ferramentas de gráfico, e já colocou esses botões aqui do lado. Por quê? Porque ele já vai me permitir filtrar, ou seja, eu vou poder filtrar quais informações eu quero estar ali. Ó, por exemplo, se eu não quiser que o produto 1 apareça, eu tiro o produto 1 dali. Se não quiser também o produto 6, eu tiro o produto 6. Isso também te facilita na hora de analisar. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, repara, eu fico vendo basicamente só o produto 6. Então eu consigo mais ou menos ver como é que ele está. Eu sei que o nosso gráfico está pequeno, mas não tem problema. A gente pode aumentar aqui, ó, e o nosso filtro vai facilitar na hora da gente analisar o nosso gráfico também. Ou então, se você quiser, você pode colocar para ele nem aparecer algum dado. Então, por exemplo, eu vou tirar tudo aqui. Quero que apareça só o meu produto 3. Aplicar. E pronto. Repara que ele já adapta o gráfico, só aparece meu produto 3. Ele vai adaptar também o meu eixo vertical aqui com o meu valor. E eu vou conseguir analisar um por um. Então, por exemplo, agora eu coloco meu produto 6, aplicar. E repara, porque no gráfico com todas as informações, esses dois produtos pareciam muito próximos. E aqui a gente está vendo que na real tem uma grande diferença aqui. Então, esse filtro ele vai te permitir fazer a análise do gráfico de forma mais fácil ou apresentar só os dados que você quer no seu conjunto inteiro de informações. Eu vou selecionar tudo, aplicar, deixar ele ali. A gente pode por nomes também, mas como a gente só tem uma série e uma categoria. O que é série e categoria? Série é o nosso conjunto de dados. Então, os dados do produto 1 são os dados azuis. Faz parte da minha série. Vocês podem ver aqui que ele aparece, ó, coluna D. Então, a minha série são os dados, são as diferenciações que estão feitas na coluna D. Então, a minha série tem 6 produtos. Vou voltar aqui. E a minha categoria é a minha divisão por meses, que vai ser aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Então vai ser o que vai aparecer aqui no meu eixo horizontal, dividindo os meus dados. Agora aqui a gente pode também editar o nosso gráfico. Então você pode aplicar estilos diretamente, repara, ele tem alguns estilos prontos para você. Igual na hora de formatar a célula, ele tinha alguns estilos, ele aqui também tem alguns estilos. Eu vou deixar no padrão. Ou então você pode mudar a paleta de cor. Pode ver, a sua gradação de cores aqui fica diferente. Você pode colocar monocromática também. Eu vou colocar a primeira que já eu estou conseguindo diferenciar bem as cores por ela. A outra coisa que você pode fazer é vir aqui nesse mais. E aqui você vai poder colocar ou tirar algum elemento do gráfico. Como assim? Por exemplo, eu posso tirar os eixos. E aí ele fica sem os eixos do meu gráfico. Eu posso vir aqui e clicar nessa seta. Ó. Eu posso tirar só um eixo. Então, se eu não quiser o meu eixo vertical,
Ele vai aparecer no conjunto de dados aqui todos, eu tenho outras opções também. Eu tenho os títulos do eixo, que no momento eu não tenho, mas eu posso colocar. E aí eu escrevo aqui um nome, ó, eu posso vir aqui, editar. E aí eu escrevo aqui, ó, vendas. E aqui, como é meses, eu já sei meses, eu não quero saber. Você pode também fazer por aqui direto, você não precisa clicar nesse maisinho. Você pode selecionar aqui e simplesmente apertar Delete, que ele já ajeita o gráfico para você. Aí eu posso colocar o título do gráfico, tirar. Eu vou colocar o título. E aí eu vou vir aqui e vou mudar. Vendas 2015. Então vou até tirar aqui então o meu eixo aqui, porque já está escrito que são vendas. Aí você pode colocar rótulo dos dados, que são esses números aqui em cima do seu conjunto de dados. Você pode colocar uma tabela com seus valores. Você pode colocar barras nos eixos. Repara que você tem muita coisa. Então, por exemplo, se eu quiser tirar as linhas, só clicar aqui em linhas de grade. Se você vier aqui, ó, você pode colocar linhas verticais também. Então, por exemplo, só quero linhas verticais, não quero linhas horizontais. Essa horizontal secundária é o quê? Uma gradação maior. Vertical secundário também é uma gradação maior. Então você tem diversas opções aqui. Eu vou deixar nas linhas horizontais. A legenda do gráfico, você pode tirar. Mas pra gente não tem sentido. Repara que ó, agora eu coloquei ele aparecer aqui do lado. Eu até preferi desse jeito. Se você clicar aqui do lado, ó, repara que você pode escolher o local onde vai aparecer a sua legenda. Linhas de tendência. E aí, por exemplo, eu quero saber qual é a tendência do meu produto 1. Então vou colocar aqui uma linha de tendência para o meu produto 1. E para facilitar a nossa visão, vou vir aqui em filtrar e vou deixar só o nosso produto 1. Aplicar. Agora eu tenho o meu produto 1 com a linha de tendência dele e eu consigo ter uma análise aqui muito boa do meu gráfico. Eu vou voltar aqui com as informações, todas as nossas informações, aplicar. Vou tirar aqui a nossa linha de tendência. E você pode colocar também barras superiores e inferiores. Que você vê aqui no canto, você pode ver, eu tenho aqui diversas opções. E aí você pode editar elas. Enfim. Eu vou deixar sem essas barras. E isso aqui é um tipo de gráfico. Então, vocês reparem que a gente vai ter diversas opções de gráfico com Excel. Porque isso aqui é um único tipo de gráfico, o gráfico de linhas. Se eu quiser, eu posso alterar o meu tipo de gráfico. Então, por exemplo, eu vim aqui, alterar tipo de gráfico. Aqui, o meu gráfico de linhas ele vai ficar assim. De pizza ele vai ficar assim. Nesse nosso caso, ele pode não ter muito sentido, mas por exemplo, se eu coloco o nosso gráfico de barras, olha como é que ele ficaria. Eu posso simplesmente mudar, você muda inteiramente o seu gráfico de uma forma muito fácil. Mas como esse gráfico aqui ficou bom pra gente, eu vou deixar ele assim mesmo. Eu vou colocar ele aqui embaixo, que é só a gente dar scroll e a gente vai conseguir ver o nosso gráfico e analisar da forma que a gente quiser. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar as outras opções que a gente tem de fazer com o nosso gráfico. Como assim? Então vamos lá. Eu vou selecionar o meu conjunto de dados. Vou vir aqui, inserir. E eu vou colocar um gráfico de barras. Só que eu não quero que esse gráfico de barras fique aqui. Porque aqui eu já tenho um gráfico, eu quero que esse gráfico de barras fique em outro lugar. Você clicando com o botão direito no nosso gráfico, você vai ver que aparecem diversas opções nele. E uma delas é mover o gráfico. Então eu vou mover o gráfico para uma nova planilha. Eu vou criar uma nova planilha, gráfico 1, vou dar OK. E surge uma planilha, gráfico 1, e essa planilha é só o meu gráfico, não tem mais nada nela. Ela é simplesmente o gráfico. Então fica mais fácil, às vezes, eu analisar por aqui. Só que eu estou achando as letras muito pequenas. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui com o botão direito, e aí eu vou vir em formatar área do gráfico. E aí aparece essa caixa aqui do lado e aqui eu posso editar várias opções. Você pode editar por aqui ou você pode editar pelo formatar aqui. Você pode editar a letra por aqui, mudar o estilo da letra, alinhar o gráfico, painel de seleção, toda aquela edição que a gente espera dos programas do Office. Mas como eu quero editar alguma coisa específica aqui, eu vou vir aqui, ó, opções de texto. Vim aqui nessa setinha e aí a gente escolhe aqui, por exemplo, eu acho que o meu eixo vertical ele não tá legal, então eu vou editar ele. Repara, você pode selecionar, como eu mostrei antes, clicando aqui simplesmente, ou então por aqui. Selecionei por aqui, opções de eixo. E aí eu vou vir aqui. Vou aumentar a nossa letra, vamos ver aqui, página inicial. Vou aumentar a nossa letra. Colocar ela tem em negrito aqui.
Repare, e aqui você pode editar outras coisas também. Então você pode colocar sombra, reflexo, brilho, todas aquelas opções de texto que já é de se esperar. A nossa parte aqui embaixo também está pequena, então vou selecionar aqui, aumentar, colocar em negrito. A nossa legenda está dividida por mês, vocês podem ver isso, mas eu não quero ela aqui, então eu vou clicar aqui com o botão direito. Ó, repara, você fazer assim também, ó, formatar a legenda. E aqui, ó, posso escolher, ó, a esquerda, a direita, superior direita. Eu acho que vai ficar legal aqui, superior direito. Eu vou só aumentar um pouco ela também. Na verdade, Ctrl Z. Eu vou aumentar o tamanho da letra. Assim já tá bom. Eu sei que a gente tem muita informação nesse gráfico. Então, se a gente quiser, a gente pode editar as nossas informações. Então, por exemplo, ó, repara aqui, se eu clico nesse amarelo aqui mais escuro, repara que ele seleciona todos os amarelos escuros de todos os meses. Então, por exemplo, se eu não quiser meus 3 últimos meses, você pode ir deletando assim. Ó, deletei um mês, deletei o outro e pronto. Deletei meus 3 últimos meses. Eu vou vir aqui no amarelo também e deletar. Deletei meus 3 últimos meses. E eu estou analisando minhas informações sem esses 3 últimos meses. Então, vocês podem ver que ele é plenamente editável, o seu gráfico. Você pode ajeitar ele do jeito que você quiser. Agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês eu vou dar aqui Ctrl Z algumas vezes para a gente voltar com o nosso gráfico. Você repara que quando eu deleto uma dessas informações, o meu eixo vertical, esse eixo aqui, ele muda. Então, por exemplo, se eu deletar aqui, repara, o meu máximo foi para 16 mil, desculpa. Enquanto, na verdade, ele estava antes em 20 mil, sendo que 20 mil não foi meu máximo de vendas. Meu máximo de vendas foi menos do que 18 mil. Então, eu tenho esse espaço aqui vazio que, na verdade, só está ocupando a área do meu gráfico. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer que o meu gráfico ele tenha um máximo de 18 mil e dá para você definir isso. Dá para você definir um valor fixo para ele ter um máximo. Então, por exemplo, se você tem uma gradação de 0 a 100, você dá para definir um máximo como 100 e o seu gráfico ele não vai ficar variando de tamanho em relação àquilo. Vai ser simplesmente a sua barra que vai variar de tamanho. Como a gente faz para fazer isso? A gente clica aqui no nosso eixo vertical, vem aqui, opções de eixo, e aqui repara, você tem limites, mínimo, máximo, principal, secundária. Isso daqui ele vai colocando automático, repara que está escrito aqui, ó, automático do lado. Só que se você escrever seus valores manualmente, ele deixa de ser automático. E olha lá o que ele faz. Ele vai ajeitando pra gente o nosso gráfico. E a partir de agora, eu posso fechar isso aqui. Vir aqui no nosso gráfico, mesmo no meu caso, eu deletando essa coluna verde aqui, o meu gráfico ele não altera de tamanho. Então, normalmente a gente usa isso bastante quando a gente tem um valor máximo definido. E a gente quer saber quão perto desse valor máximo a gente está. E aí, fazendo isso com o gráfico, a gente fica muito mais visível